você cai na totalidade, ferrou de novo, você reproduz o movimento. Então, vai lá. Direita e esquerda, talvez. Mas não se fugiram, né? Não sei. Boa pergunta, debate. Então, dá um outro exemplo. Você gosta do Hegel, a minha tese de doutorado foi sobre o Hegel. A minha tese de doutorado sobre o Hegel. Eu era hegeliano até o doutorado, eu tive uma crise, eu li um texto... crise é algo assim meio semanal, né, na gente, mas é sério mesmo, porque o Hegel ajuda a explicar tudo. E eu gostava porque ele estava tentando escapar das dualidades. E eu via essa solução da síntese como uma solução boa. Incluindo todo mundo, eu não via violência. Aí eu li um texto, isso é sério mesmo, eu só falo isso quando eu estou bêbado. Não é o caso. Ou quebrado. Galera, eu li um texto chamado... um texto que me deixou em crise, que tinha o seguinte título: É possível amar um hegeliano? Esse era o título. E a conclusão... Um hegeliano. E eu era um hegeliano. E a conclusão do texto é que era impossível amar um hegeliano. Eu comecei a pensar nas minhas desaventuras amorosas, você entender tudo. Mas a tese, brincando, mas é sério, a tese fundamental desse texto era mostrar que as sínteses dialéticas do Hegel, que visavam superar as dualidades, reproduziam hierarquia, especificamente no caso do feminino, nesse caso desse texto. Porque o Hegel vai dizer... Tem o masculino e o feminino estão em oposição, sempre foi o masculino mais importante, tentam inverter o feminino, não, tem que ser uma unidade dos dois. E aí ele fala, uma unidade dialética onde não tem hierarquia. Eu falei, maneiro, é isso aí. Aí você vai ler a descrição dele de casamento na filosofia do direito. O casamento é uma unidade não hierárquica entre o homem e a mulher, a base da sociedade, tudo maneiro. Aí ele diz assim, só que para o homem, o casamento é um retrocesso dele, da cultura para a natureza. Porque o homem é predestinado a fazer política, a fazer ciência, só que ele tem desejos corporais. Né? Então, ele precisa, para atender esses desejos corporais, casar com uma mulher. Então, é uma concessão que ele faz à natureza se casar. Porque se ele não tivesse isso, ele nunca ia fazer, ia só adequar. Não, é só... Sim, mas... Controle, Isso também. Mas isso dentro da teoria do Hegel. Mas o mais chocante é que ele diz sobre a mulher. Ele diz, o casamento, ao contrário, para a mulher, é o máximo de civilização que ela pode atingir. Entenderam isso? Então, olha só, o homem está aqui na cultura. A mulher é só corpo, afeto, sentimentos, natureza. Casar é criar a unidade. Masculino, feminino. Só que, para o homem, é uma decadência, é cair na natureza. Para a mulher, ela se elevou à cultura. Ela arranjou um jeito de participar da sociedade, senão ela seria só natureza, só corpo. Aí você percebe, a síntese dialética é um engodo. Ela reproduz a hierarquia, só que de uma forma mais sutil, muito mais violenta, e é isso que constitui a diferença também entre o poder nas sociedades disciplinares e sociedade de controle. Já ouviram essa distinção que aparece no Foucault e no Deleuze, que a sociedade disciplinar é aquela que você sabe, o cara está falando uma coisa que é contra. Eu prendo, eu boto no hospício, porque o cara é maluco. Isso. Não, mas agora eu não estou nem falando especificamente do casamento. Eu concordo, foi difícil. O primeiro cara a questionar isso tudo foi o Nietzsche. Nietzsche é o Chuck Norris da filosofia pop.
a sociedade disciplinar, que ainda tem, aliás, o Brasil está voltando para uma sociedade disciplinar, que é o seguinte, você tem espaços de exercer o poder. Se o sujeito está questionando o sistema, eu coloco ele na prisão, ou um pouquinho mais refinado, eu digo que ele é louco, né, ou eu mando ele para fora. São formas muito nítidas de exercer o poder. Agora, a gente estava passando a transformação de formas não tão nítidas, onde o poder é exercido, que o Foucault Deleuze chama de sociedade de controle, onde aparentemente a gente está incluído. A gente não foi expulso para a prisão, nem para o hospício, nem exilado. A gente pode andar para tudo quanto é lado, nem tanto com os engarrafamentos, mas a ideia é que nós somos totalmente móveis, né? Podemos, na supervia da informação, andar para lá e para cá, e a gente está sendo controlado sem perceber. E, aparentemente, a gente está sendo controlado sem estar num lugar de controle, que seria uma prisão. Qualquer lugar é lugar de controle. Lembro-me quando eu tinha meus 15 anos, eu conseguia escutar a BBC de ônibus numa rádio de Lindinha, de Vala também tinha minha cabeceira. E hoje eu não consigo mais escutar as outras ondas curtas, ondas médias, as ondas de rádio são limitadas e loteadas. Não é qualquer aparelho de rádio que consegue alcançar uma emissora lá de Londres, ou da China, não tem a ver com isso que está me dizendo? Ter acesso à informação direta ou não. A questão, por exemplo, parece que agora a gente tem mais acesso à informação, parece que agora a gente pode ser interativo, mas a gente não percebe que a gente só está interagindo em função de programas previamente planejados. A gente se sente livre e não percebe que está sendo controlado. Quando antes se sabia que estava preso, estava dentro da prisão. Então, era mais evidente. Então a questão é por novas formas de poder, e as novas formas se dão através de inclusão, você não é exposto à sociedade. Você pode ficar ele, tá? Mas você é domesticado, controlado, sem perceber. Para resistir a isso, você tem que fazer um tipo político diferente do que se trazia na sociedade. Esse debate agora sobre o controle da geografia de autoridade, o que é que a política pode falar sobre isso? Não sei. Guarda essa pergunta para depois. Depois você tem uma postura dada do que pode. Mas é um controle, né? Você está falando de controle? Eu acho, assim, mas é só um acho. Eu acho que não existe nenhum princípio absoluto. Nem a vida é um princípio absoluto. Então, às vezes, a liberdade pode ser mais importante que isso. Então, se você chega e diz assim, a vida é um princípio questionável, eu vou discordar. Né? Eu acho que, na maior parte das vezes, é o mais importante, mas não todas as vezes. Então, o direito à expressão também não é um princípio absoluto, é um princípio importante. E o direito à vida privada é um princípio importante, mas também não é absoluto. Então, tem horas que há um conflito de princípios. Né? O principal conflito histórico que a gente tem é o conflito entre a vida e a liberdade. Você vai falar assim, pô, para mim é mais importante viver. Você vai topar viver de qualquer jeito, mesmo não ter liberdade. Tem uma hora que você vai ter que dizer, pô, eu vou ter que lutar pela minha liberdade, mesmo que eu corra risco de perder a vida, que a princípio é o que eu mais gostaria de manter. Mas por vida sem liberdade, talvez não valha. Outro vai dizer, não, eu preciso viver. Não importa se ser servo ou escravo, é uma questão para essa decisão, não vai. E aí está um pouco em jogo aí. Eu só acho, vamos achar, que o cara que tem que escolher uma vida dupla, isso é mais complicado. Que isso eu sou mais. Agora, eu também gosto de ter preservado a minha vida pessoal, mas Tem que ter uma outra profissão, não pode ser essa. eu acho que é um risco dessa profissão. Não, ou você tem essa posição, mas você tem uma postura de uma vida inteira buscar a liberdade de expressão que Exatamente. Isso não é coerente. Eu acho. Também acho. Então, é uma questão complicada, né? Mas a ideia é, eu acho isso também, é legal fazer o debate. O debate só não pode ser nunca dizendo assim, tem um princípio que é inquestionável. Não existe nenhum princípio inquestionável. Todos são questionáveis. Né? E aí a gente vai ter que decidir, vamos conversar sobre isso, ver quais são as posições, tentar encontrar um acordo. Isso é um paradoxo, a vida é cheia de paradoxos. Né? A filosofia pop aceita os paradoxos. Então, a filosofia
Popper tem um princípio inquestionável, que é que não existem princípios inquestionáveis. Olha que maneiro. Viu? Entenderam a ideia das transversões? É isso que a gente está procurando, de vários aspectos, em várias relações. Como eu estou ligado à galera de artes cênicas na Unirio, eu trabalhei muito sobre a questão oposição belo e feio, isso é uma coisa que me interessava, mas também me interessa muito a questão do corpo, ou a oposição corpo e mente, que é uma versão muito tradicional, a ideia de que o ser humano é uma mistura de duas partes separadas, uma parte que sente, outra que pensa, e a parte que pensa seria melhor. Isso é a versão. Existe uma inversão, que é a tentativa de renegar a racionalidade, o pensamento, e dizer que só o corpo é que sabe das coisas, ou só nos afetos é que tem a solução. Acho isso também problemático. Então, por exemplo, nosso amigo Chuck Norris o Nietzsche dizia que o problema da Europa é um desprezo pelo corpo. E é verdade. Ele dizia que a história da filosofia era uma história de más interpretações do corpo, sempre achando que tudo que vinha dos afetos era perigoso, só apostando no cálculo, na racionalidade. Não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é um culto exacerbado a um tipo de corpo, a um tipo específico de corpo. É verdade. É um grande pensador, é verdade. Com ele a gente dialoga, ele é parceiro na filosofia pop. Né? Então, não o Chuck Norris. É porque isso é uma piada da internet. Né? Quer dizer, quem é o Chuck Norris resolve tudo. Mas a ideia é que aqui no Brasil, tarefa para a filosofia não é ficar repetindo as críticas do Nietzsche ao pensamento europeu. O problema lá dos europeus é outro. Nosso problema aqui, como que a gente vai lidar com essa inversão que está acontecendo e como que a gente caminha para uma transversão. Que eu disse, não tem uma receita. Isso a gente vai ter que experimentar e criar juntos. E só para dizer que isso não é um problema meramente acadêmico, histórico, filosófico, isso tem a ver com a nossa vida profissional e vida cotidiana também. Então, se vocês, eu aposto uma cerveja com vocês, para mais tarde, que todo mundo aqui ou já disse, ou já ouviu alguém dizer para você, que está num dilema entre a razão e o coração. Ou já disseram, já ganhei várias cervejas, ou já disseram... ou já disseram isso para alguém, estou vivendo um dilema, ou ouviram isso de alguém. Agora, isso é tão maluco, você descrever um dilema dessa maneira, porque você está dizendo com isso o seguinte, estou num dilema entre meu coração e minha razão. Né? Você está dizendo assim, a minha razão é completamente insensível, ela é completamente cruel, totalmente matemática e calculante, ela só pensa em resultados, e ela não tem nenhuma abertura para qualquer outro tipo de experiência, ela só faz cálculos e ela diz para fazer aquilo. Agora, o meu coração, ele é totalmente estúpido. Né? Ele não pensa nunca, não faz nenhum tipo de raciocínio, completamente idiota, e ele quer porque quer aquilo outro. Né? E aí não se conciliam. Isso é essa lógica do dualismo, da versão, né, tradicional, corpo, mente, nós somos um conjugado das duas coisas, e estamos em conflito. E essa visão precisa ser questionada, e a gente está no mundo cotidiano, a nossa pedagogia é baseada nisso. Então, eu falei brincando, mas o fato de só ter uma horinha de educação física, talvez uma horinha de artes na escola, a ideia, assim, o corpo não é importante. E quando a gente está tendo aula sobre matemática e português, o corpo não está fazendo nada, só está atrapalhando, né? Porque a educação é só para o raciocínio. Que está associado com o corpo também. A imaginação. Não, não reconhecer. A deturpação maior é não reconhecer. Exatamente. Aí a transversão não é dizer que só está tudo no corpo. A transversão é dizer o pensamento sente e o corpo pensa. Não existe pensamento neutro, não afetivo. Impossível. Nem a matemática é assim. E não existe corpo que não seja inteligente, que não seja pensante.
no nosso caso, né, da nossa existência humana. Pois é. Pode ser. Do taoísmo, sim, com certeza. Eu estudei uns 10 anos o taoísmo e acho que tem a ver. Me inspirei neles também. Parceiros da filosofia pop. É do taoísmo. No taoísmo, a ideia do Tao participa dessa ideia. E é por isso que na filosofia a gente diz que o pensamento oriental não é filosofia, e não é num sentido pejorativo, é num sentido positivo. Eles não têm os problemas que a gente tem, porque eles já partem de outros modelos. A gente é que parte de uns modelos de separação, divisão, dicotomia, hierarquia, aí fica cheio de problemas, aí você fica com um dilema. Numa perspectiva taoísta ou Chuck Norriana, do Nietzsche, quando você está num dilema, que a gente diz dilema entre razão e emoção, não é um dilema entre a razão e a emoção, é um dilema entre um bloco de pensamentos e afetos e outro bloco de pensamentos e afetos. E aí, quem ganhar, for mais forte, não sei o quê, vai provocar uma decisão. Mas não é pensamento puro de um lado e afeto puro de outro. Né? Isso é uma maneira pela qual a gente foi treinado a se interpretar no mundo. Quer ver um outro exemplo que eu sempre repito em todas as aulas? Galera, não tem lugar para sentar, não? Pode pegar aqui a cadeira. O exemplo que eu gosto de dar, e aqui é ótimo para isso, que é eu sempre presto atenção nos lugares onde eu vou dar aula, no modo como o espaço é constituído. Então, tem lugares que é bem assim, a hierarquia, né? O cara que vai falar está num palco 5 metros de altura, os outros estão escutando lá afundados, até para levantar a mão é difícil, né? Você escuta muito bem que vem do palco, mas se você quer falar alguma coisa do auditório, não dá para ouvir, tem que levar lá o microfone, às vezes não tem, essas coisas. Mas, além disso, na maioria dos espaços onde a gente, entre aspas, pratica o saber, a gente não pode deixar o corpo se expandir. Então, pense na biblioteca, não pode na biblioteca fazer barulho, não pode ouvir música, não pode comer, não pode beber, não pode ter prazer, em geral. E, em geral, não tem janela. Porque a janela permite um prazer, que é a de ver uma paisagem, um movimento, e supostamente o prazer atrapalha. Você está querendo se concentrar em ler o texto, você tem que controlar o corpo e os seus olhos não podem olhar para a paisagem. Então, esse espaço aqui tem um pouco isso. Tem uma vista bacana, as cadeiras estão todas viradas para o professor, que isso não foi intencional, mas a ideia é essa. Se as pessoas tivessem que competir entre paisagem e o professor, provavelmente o professor ia perder, porque é mais agradável. A ideia, assim, não se pensa que dá para trabalhar em termos de conhecimento e ter prazer corporal simultaneamente. Ou seja, você está sendo inspirado por uma bela paisagem e talvez se disperse um pouco de vez em quando, mas você ganha em criatividade em outros aspectos. A ideia é assim, eu dou as costas para a paisagem e me concentro só no sentido da aula. Isso é muito nítido lá na Casa do Saber, lá na Lagoa, vocês já ouviram falar desse lugar que rola eventos, eu dei aula às vezes lá, e eles têm uma sala que é tipo essa, que dá uma janela para a Lagoa, Corcovado, um dos rios mais bonitos do Rio, e fica todo mundo, os alunos, de costas para a vista e de frente para o professor. Porque se botar da outra direção, eles acham que não vai conseguir ter aula. E isso é uma coisa maluca. Vocês pensem nos lugares onde vocês estudam em casa. Em geral, tem gente que até consegue, ouvindo música, diante de uma vista, mas muita gente diz que não consegue. E não é porque é impossível, é porque foi treinado assim, para conseguir se concentrar, eu tenho que me desligar de tudo, desligar de qualquer distração, qualquer prazer é distração. Essa dicotomia entre corpo e mente, razão e afetos, funcionando na vida cotidiana, também na relação teoria e prática, né? É uma outra forma de dizer isso. Tem gente que vai valorizar a galera que tem a teoria sobre o assunto, outros que vão valorizar os que só têm a prática, que é melhor, como se as duas coisas fossem separadas. Isso é uma doideira, e é o que a gente vive nesse nosso contexto. Alguma pergunta? Reclamação? Desculpe se eu dizer que é superado essa
Não, está totalmente. Não, ainda é muito. Lá na Artes Cênicas, lá da Unirio, isso é terrível. Tem um departamento que é teoria do teatro. Então lá se pensa o teatro. E tem uns outros onde se faz teatro, que é a interpretação, a cenografia. E aí eu fui dar um curso para o pessoal de interpretação, para os atores, e o pessoal do teoria falou assim, como você vai dar curso de filosofia para os atores? Os atores não pensam. Né? O que eles vão querer com isso? Não, eu vivi coisas muito piores, porque eu participei do evento nacional de artes cênicas, é uma história que eu gosto de contar, e fui participar do grupo GT chamado Territórios e Fronteiras, que supostamente é o mais transdisciplinar, sei que lá era legal. Discussão sobre o corpo, mini grupos, aí fui falar alguma coisa, dar um pitaco, uma professora me interrompeu, não vou dizer o nome porque eu não bebi, e falou assim, você é filósofo, né? Melhor você se calar, porque você não tem vivência corporal nenhuma, tudo que você vai falar vai ser só teoria, e é melhor você aprender com quem vive o corpo, que são aqui os atores, o pessoal do teatro, da performance. Fiquei chocado com isso, entendeu? Porque eu nunca imaginava, ainda mais nesse grupo, esse tipo de observação. E fiquei meio atordoado, mas depois voltei a mim, interrompi a fala dela e disse, olha, talvez fosse melhor você se calar também, né? Porque você é atriz, você não pensa, só tem corpo, né? Então, como é que você está juntando uma palavra com a outra aí, não sei o quê? E aí ela ficou irritada e falou, olha, eu não imaginava que fosse encontrar essa oposição tão radical entre aquele que faz e aquele que pensa. Quem faz não precisa pensar, quem pensa não sabe nada do que fazer. Isso é muito comum ainda hoje, né? Então, tem que tomar cuidado. É a ideia. Um amigo meu de filosofia usa muito um exemplo de eu esqueci o nome, de um cara que foi bater um pênalti e parece que pensou demais e chutou para fora. E a ideia... Quem? No Brasil e Itália? Não, acho que é um exemplo mais recente. Mas eu vou tentar perguntar. De qualquer modo, a ideia parece mesmo que o cara ficou pensando demais, aí vem várias teorias, tá vendo? Melhor é não pensar, vai e chuta sem pensar, né? Faz o movimento da dança, da performance sem pensar. Isso é um pouco bobagem, porque é impossível bater um pênalti sem pensar. Agora, tem vários tipos de pensamento, né? Se você, na hora que vai bater o pênalti, começa a rememorar as estatísticas, a tese de doutorado, que diz que a maioria dos goleiros pula para a esquerda em domingos à tarde, aí você vai chutar para fora. Esse tipo de pensamento não contribui. Mas, para chutar bem um pênalti, tem que ter um pensamento muito envolvido com o corpo, muito afinado. Impossível sem pensamento. Mas há vários tipos de pensamento, assim como há vários tipos de afeto, né? Então, isso é algo político, epistemológico, pedagógico e cotidiano também. É uma coisa política que eu, por exemplo, me incomoda, que tem a ver com as coisas quebradas. O grande, porque eu acho tão maneiro o projeto das quebradas. Porque até então eu notava, os projetos para a periferia são sempre assim, vamos fazer arte, mais do que isso. Vamos fazer arte com periferia, vamos trabalhar com dança, com esporte. O que é? Corpo. A periferia pode atuar o corpo. Quem vai pensar? A galera da cidade. Galera da universidade pensa. Agora, exercer o corpo, né, como se arte fosse só do corpo. Isso é uma bobagem também. Mas isso pode. Agora, vamos lá na universidade produzir saber juntos? Até então, não tinha nenhum projeto nesse sentido. Está quebrando com essa dualidade. Se você acha que é muito maneiro, né? Eu não estou dizendo que não seja ruim. O problema é, até hoje, eu não vejo muitos projetos de filosofia na periferia. Agora, dança, futebol, não sei o quê, muito bom que tenha, mas não pode pensar, né? Tem algo inquietante. Tem? Tem? Eu não conheço. Hã? No sentido de teoria? Eu tenho um trabalho de intervenção na Cidade de Deus, desde os anos 70, como ativista cultural e político. Eu comecei com atividades como... Eu comecei com karatê, arte marcial japonesa, mas que foi lá da origem da Índia, passou pela China, etc. E a gente tem uma discussão com meus alunos sobre essa questão aí
sobre essa quebra da dualidade, onde a gente consegue ter, através do movimento corporal, desenvolver uma atividade intelectual de altíssimo nível e, a partir dali, também desenvolver uma atividade corporal de altíssimo nível. Esse aperfeiçoamento é uma das metas dentro do trabalho de grupo, da equipe que eu desenvolvo desde os anos 70. Existe um trabalho, não consigo nem entender por que sempre coloca essa dicotomia entre periferia e centro, que ambos dialogam. A questão é de menos política pública para a periferia do que para o centro. O que me incomoda é que o que eu vi predominantemente de projetos, eu também acho que é uma concepção dicotômica, mas de projetos, você tem a Casa do Saber na Lagoa, na Zona Sul. Os projetos fora da Zona Sul são projetos com corpo, projetos com a dança, com esporte e por aí vai. E não é o problema ter isso. Mas por que não tem também uma Casa do Saber, onde os mais renomados professores brasileiros eles vão lá conversar com as pessoas? Aí não pode, entendeu? Porque o lugar de pensamento é aqui, Sim, mas predominantemente. Só para finalizar a minha intervenção. Pense, por exemplo, que vai desenvolver um projeto de parceria entre governo e empresa privada e comunidade. Vamos colocar lá uma aula de karatê. Pensa que é só para dar chute e soco, para fazer competição, não. Mas existem comunidades onde os multiplicadores, na mesma linha que eu trabalho, desenvolvem um processo de discussão sobre a questão em que o processo de educação e intervenção social a parte da própria criança, do adolescente, da família, não se dá apenas um trabalhar treinar só soco e chute para competir, não é isso. É um trabalho de conhecimento do seu potencial e desenvolvimento de uma inteligência de altíssimo nível. Isso dentro do grupo. Sim, eu concordo também, tanto é que os projetos de dança que eu conheço não são só experimentos do corpo, é de ambos, do corpo e do pensamento. Mas eu estou sentindo falta de um projeto de filosofia. Para dar um exemplo, né, de ciência, sei lá, de física, né, física quântica, vamos lá também. Né? Por que não? Né? Sobre artes cênicas, lembro que nos anos 80, quando eu fiz teatro com o Mendonça, havia uma dicotomia também assim. Você não pode fazer, você pode fazer teatro de apresentação na escola boliviana, ou pode fazer na linha rústica com os Stanislavski, na construção do personagem. Só tinha essas duas opções. Interessante. Pessoal, eu queria mostrar uns vídeos para provocar uma discussão. A ideia era 1 hora, eu só fiz a introdução, nem cheguei no... Mas é um vídeo que eu sempre gosto de passar em todas as minhas apresentações, que é o futebol de filósofos. Né? Alguns já devem ter visto, mas não custa nada ver de novo. É um sketch do Monty Python, um grupo de humor, que é um jogo de futebol entre filósofos gregos e filósofos alemães, que, para mim, coloca muito essa questão dessas dualidades aí entre pensar, agir, pensamento e corpo. Vamos ver se rola. Som? Foi o som? Não. Não está saindo, não. Não posso botar no microfone. Está funcionando. Se não, eu tiro aqui e boto no microfone, pode ser? Tá. Ó. Tá chegando enorme. Peraí. Desculpa. Falar. Então, desculpe, vai fazer barulho de novo. Foi.
Ó, deu tão certinho, né? Tá legendado, mas é legal ouvir a narração. Né? In front of there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. And as the two skippers, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand. Nietzsche and Hegel there. Karl Jaspers, number 7 on the outside. Wittgenstein there with him. There's Beckenbauer. Schelling's in there. Heidegger covering. Schopenhauer. And now it's the Greeks, Epicurus, Plotinus number 6. Aristotle. Empedocles of Akragas and... Going through. There's the ball. There's the ball. And Nietzsche there. Nietzsche, number 10 in this German side. Kant moving up on the outside. Ah, que pena, não teve o som. Mas eu vou pegar a ideia, né? Teve o som.